eu converso sobre osteoartrose. Guilherme tinha feito a pergunta no último bloco se isso só acomete a coluna vertebral ou se acomete todas as articulações. Perfeito. A osteoartrose ela acomete todas as articulações, mas principalmente as articulações que existe uma sobrecarga maior. Então, principalmente a articulação do joelho, quadril, coluna, principalmente a parte lombar da coluna também é muito comum. Então, essas regiões, pelo fato de que tem uma carga maior, tem que carregar mais peso, elas acabam sofrendo um pouco mais. Agora, a quiropraxia trabalha somente na coluna vertebral ou, por exemplo, artrose no joelho, artrose de quadril, isso também é trabalhado? Também. O trabalho que... Só que acontece, Mônica, são em estágios diferentes. Por exemplo, normalmente uma artrose de joelho, que é bastante comum, depende extremamente de um fortalecimento. Porque o que acontece? Como a articulação ela vai degenerando, isso vai gerando um processo inflamatório, a própria inflamação ela vai acabar estragando mais essa articulação, os ligamentos eles começam a afrouxar, o fato de não usar muito a articulação por conta da dor, a musculatura ela começa a ficar fraca. Então um passo muito importante para o tratamento é um trabalho de fortalecimento, principalmente de membros. Mas por incrível que pareça, o resultado da coluna ele acontece mais rápido e melhor do que em outras articulações. Então, normalmente, quadril e joelho, normalmente, é necessário prótese, em alguns casos. Agora, é possível reverter um quadro de osteoartrose? A osteoartrose, ela reverter literalmente não. O que a gente consegue fazer é que com que esse processo ele pare, com que ele estagne, com que ele não tenha um progresso. Então, evitar que haja uma piora no quadro, a ponto de que a gente observe uma fusão, a perda total da articulação. Então, os bicos de papagaio, tudo isso, eles não voltam ao normal, mas o importante no momento do tratamento é com que isso não evolua. E que a pessoa também não tenha dor, né? Exato. Isso aí é terrível, né? Agora, as cirurgias você falou que são indicadas. E a quiropraxia, evita a cirurgia? Evita a cirurgia. Então, o que acontece? Normalmente, a cirurgia de artrose, de joelho e quadril, ela é feita em uma idade bem mais avançada, geralmente em torno de 80 anos de idade. Um fator que precisa ser levado em consideração, a gente encaminha, em alguns casos, para o ortopedista, para ver a necessidade dessa cirurgia. E as pessoas têm que ter em mente que, normalmente, uma prótese ela dura 15 anos, dependendo da prótese. Então, em alguns casos, é feita uma cirurgia, mas tem que se pensar na idade que essa pessoa terá no futuro, que ela pode precisar de uma nova cirurgia para reparar a própria prótese. Então, a quiropraxia, o que é muito importante a gente atuar, são nas pessoas que estão entre 40 anos de idade e até os 70 anos de idade. Seria uma forma de evitar a osteoartrose? Exato. Como que a gente evita a osteoartrose? Então, a gente evita a osteoartrose fazendo com que todas as articulações funcionem de maneira adequada, principalmente na coluna. A coluna vertebral é a maior articulação que nós temos no nosso corpo e ninguém entende isso. Então, por exemplo, o cotovelo, ele faz um movimento, que é flexão e extensão. Esse movimento de supinação, ele é feito pelo rádio e a una. Então, só o cotovelo faz um movimento. A coluna vertebral, ela possui 24 segmentos e esses 24 segmentos, cada um deles faz flexão, extensão, lateralização e rotação. Um problema de osteoartrose acontece quando uma dessas articulações ela trava. Ela perde o funcionamento ou ela está mal posicionada. E pode ser mais forte numa parte do que em outra, não pode? Normalmente no ponto que existe essa subluxação. Então o quiropraxista, ele é um bacharel, ele estuda 4 anos e meio em uma universidade, ele é um especialista e é o único profissional da área da saúde que examina e diagnostica essas subluxações e faz essas correções para impedir esse processo degenerativo. Agora, Miguel, se fala muito nesses suplementos, né, assim, glicosamina, isso ajuda? Esse tipo de medicamento para fortalecimento e para criar essa cartilagem? Olha, existem bastante estudos sobre isso, alguns um pouco controversos ainda, mas de uma maneira em geral a gente observa que as pessoas tendem a ter um pouquinho de alívio, porque
esses suplementos, eles ajudam com que a articulação ela absorva um pouquinho mais de água. Então, ela não vai ter... lembra que 90% da cartilagem é água? Então, como há um enrijecimento muito grande, é como se tivesse ressecado, esses suplementos ajudam com que haja uma absorção maior de líquido nesse local, e isso ajuda um pouco no sintoma, sim. Mensagem final para o nosso telespectador. Bom, a mensagem final a gente agradece o espaço, né? A quiropraxia ela é uma profissão nova na área da saúde no Brasil, são apenas 2 universidades, nós somos pioneiros, é a 3ª maior profissão da área da saúde nos Estados Unidos, e nós somos o único centro quiroprático na Baixada Santista, onde a gente desenvolve trabalho também de fortalecimento, de pilates, tudo em conjunto, no foco, né, no diagnóstico de cada pessoa. Então, para quem sofre de dores na coluna ou dores osteomusculares de uma maneira em geral, pode contar conosco para saber uma opinião diferente, né, e fazer um tratamento sem uso de medicamento ou cirurgia. E a clínica está toda reformulada, não é verdade? A clínica ela já passou por diversos processos, são 4 anos de aprimoramento. Eu tive a oportunidade de trabalhar fora do Brasil um período, o Guilherme também, ele passou fora do Brasil um período, visitou vários centros quiropráticos. Então, na medida do possível, a gente tem desenvolvido um tratamento bem específico para a coluna vertebral, e até mesmo em outras cidades, como São Paulo, onde tem a maior concentração dos quiropraxistas, ainda não existe algo tão amplo como a visão que a gente tem, porque a gente trabalha na parte da correção com a quiropraxia, a gente trabalha com terapia física, também nesses casos, por exemplo, como o calor, a gente tem uma máquina que chama hidrocollator, que causa um calor úmido, profundo, isso causa bastante conforto para as pessoas que têm esse tipo de dor. A gente trabalha com 2 educadores físicos que têm uma academia justamente para fazer uma correção desses problemas, então é um trabalho bem completo. Muito obrigada, sempre muito bom conversar com você e com você agora também. Prazer, muito obrigado. Obrigada. E vocês não deixem de acessar o meu site www.monicadelimazevedo.psc.br, onde você vai achar dicas, artigos, os programas que já estão lá no YouTube. Enfim, tem muita coisa legal. Até o próximo Arte de Viver. Tchau, tchau. Falando nisso...